Eu tenho um sonho. O sonho de ver meus filhos, julgados por sua personalidade, não pela cor de sua pele. Martin Luther King. Japeri é um município da região metropolitana do Rio de Janeiro. Povoado por cerca de 95 mil pessoas, com grande número de negros. De acordo com as pesquisas mais recentes do IBGE, a incidência da pobreza é de 76,37%, possuindo um dos menores IDH do estado do Rio de Janeiro. A nossa cidade é muito estigmatizada, é a cidade que tem o menor índice de desenvolvimento humano, é uma cidade que tem muito negro, tem muita pessoa preta dentro da cidade. Era considerada até há pouco tempo uma cidade dormitório e com os altos índices de violência e com uma mobilidade entre o trânsito, de pessoas dentro da cidade aumentou muito e de alguma maneira a estrutura da cidade meio que deu uma mudada no sentido de sair da cidade dormitório para uma cidade subdesenvolvida com altos índices de violência e a autoestima do japeriense, que já não era muito alta, está menor ainda. Apesar do grande número de negros em Japeri, não há manifestações expressivas de sua cultura, com pouquíssimos movimentos sociais de valorização. A busca por dados que tracem seu perfil é dificultosa, dado o aparente descaso das autoridades governamentais em recolher informações étnicas da população japeriense. Como todas as cidades do Rio de Janeiro, possui uma história e uma riqueza cultural incalculável. Uma cidade é formada por vidas. Mas eu vim pra cá e eu comecei a estudar no Celita Rodrigues de Andrade, escola municipal aqui do Marajoara. E minhas notas subiram, eu consegui entender matéria, eu consegui fazer amigos mesmo, sabe? Eu acho que os amigos de lá, não sei se faziam bullying comigo, eu acho que não era bullying, mas sei lá, se afastavam, não sei. E aqui meio que eu me senti mais acolhida do que lá. E no terceiro ano eu comecei a fazer pré-vestibular, estudar, e eu só estudava o dia todo, todos os dias, todos os meses, durante o terceiro ano. Eu entrei por cota na PUC, eu acho que foi em segundo lugar de tantas vagas, acho que tinha mais 8 vagas, tinha bastante, para comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda. Sou morador de Japeri há mais de 30 anos e tenho boas referências no nosso município, como eu disse, tenho boas influências também de convívio pessoal, de profissional e quero ser um cidadão japeriense, um multiplicador de crescimento, falando de consciência negra, desse respeito, que eu seja mais um dos exemplos, porque nós temos diversos outros nomes que conseguiram isso e vão conseguir cada vez mais, e mostrar para esses jovens, para essas meninas que estão crescendo, que tudo é possível, que não é a sua religião, a sua cor, a sua diferença que vai te colocar menor ou indiferente ao outro. Tudo é possível quando você acredita e se torna capaz. tive uma passagem muito grande, muito
muito fantástica pela dança, participei de vários eventos, vários festivais. Tive a oportunidade de dançar fora do Brasil, né, em 2 países assim que o negro, quando chega, né, na Alemanha, principalmente a mulher, ela é vista como a mulata, né? Eu vou sambar. E na verdade eu fui dançar como bailarina. Então isso assim é um tabu que muita gente acha que a mulata, o negro, quando vai para fora do Brasil, é para dançar como mulata, e não é. Então eu tive essa oportunidade de dançar como bailarina na Alemanha, na Suíça. Eu acho que quando eu entro para dançar, eu me transformo totalmente. As pessoas me olham na rua e não imaginam quando eu estou dançando. É diferente, né? Me vem uma outra Renata. Dançar, fazer esse trabalho de reviver uma dança afro, que é tanto, né, uma dança que está tão esquecida, né? Você quase não vê as pessoas dançando uma cultura tão linda, né? O começo, de repente, da nossa história e tão esquecida. A ausência de figuras representativas na cidade leva a uma perda cultural, motivada pela hedemonização da cultura negra, principalmente acerca de religiões de matrizes africanas. Eu vim para aqui com 19 anos, entendeu? Quando eu vim para aqui para o eu estou com 82 anos. Vivi daí, quantos anos eu tenho em Guandu? Sou fundadora do Parque Guandu, Japeri. A minha religião tem Quando eu comecei na Umbanda, que aqui pra gente é Umbanda, né? Roça, é o nome do barracão, mas quase ninguém caminha. Eu comecei com 13 anos. Tem 13 anos que eu tenho o barracão pronto, com o meu nome, tudo feito por mim. Eu não tenho inimigo, eu só tenho amigo. Sou preta, mas eu, graças a Deus, que nem eu tornei, vou repetir de novo. Eu sou querida de Deus e o mundo. Eu sou contra as pessoas dizer que é isso, que é aquilo, e ter separação de cor. Porque o nosso Deus é um só. Da igreja, muitas vezes, as culturas africanas, durante a Idade Média, foram endemonizadas. Que toda a cultura africana era vista como um demônio, com mal-estar, com algo que não pode contribuir nada. Embora nós sabemos que tudo isso foi uma concepção entre o candomblé, que é a religião de matriz africana, quando chegou aqui, a prática é mal vista no tempo da Idade Média. Hoje ainda está sendo discriminada pelas algumas igrejas que excluem a cultura africana, como a religião do candomblé. Muitos jovens nas escolas, no ensino médio, fundamental, estão sendo também perseguidos. Então isso é grande dificuldade. Nós sabemos que a África, onde também começou grande parte da nossa cultura, é o cristianismo. O cristianismo tem uma fonte do judaísmo na África, de história de Moisés, de história de Jesus, de José, tudo foi no Egito. A própria Bíblia foi escrita onde no Egito, que se chama a primeira tradução da Bíblia, Septaginta, que significa 7. Depois da língua hebraica foi traduzida lá na África, e a primeira biblioteca no mundo é Alexandria, que inspirou as demais bibliotecas. Isso nunca se fala. Desde o fim do período escravagista, vem surgindo movimentos negros no Brasil, com o intuito de romper com o pensamento solidificado nesse período. O fim da escravidão evidenciou o racismo estruturado na sociedade. As amarras não mais eram visíveis e agora se apresentavam através da falsa igualdade de direitos. Racista, machista, não passarão! Racistas, machistas, não passarão! Racistas, machistas, não passarão! A assinatura da Lei Áurea, apesar de ter libertado o escravizado, não deu subsídios para sua inserção em sociedade. Começava aqui um longo período de preconceitos, desigualdades e dor. Tipo, eu tinha entrado no trem de uma forma normal. Aí eu tinha sentado do lado da moça, como tipo uma pessoa normal, senta do lado de uma pessoa.
Aí quando eu sentei, aí eu vi que tava passando uma estação, aí eu vi que ela tava abraçando mais a bolsa, olhando pros lados pra ver se... achando mesmo que eu ia roubar ela, tipo, a porta ia abrir, eu ia pegar e sair correndo. Acho que sofri preconceito, que eu entrei no elevador, aí entrou um senhor. E esse senhor ficou olhando pra mim de cara feia, assim, tipo, olhando assim pra mim, e tipo, aí eu fiquei, sei lá, eu pensei que eu tava com blusa rasgada ou nada, mas eu tava normal e eu fiquei pensando, será que por causa da minha cor que ele ficou, tipo, escandalizado? Que as pessoas falam do seu cabelo, ou falam da cor, ou falam da roupa, ou da forma que você fala. Sempre tem alguma coisa que fica entre linha, disfarçado. Mas essa geração é a geração que não quer mais ficar quieta. E as pessoas não aguentam mais, tipo assim, mas vamos falar, isso aí pra mim tá me fazendo mal. Isso aí eu não quero mais escutar. Não é assim. Tem um outro lado também, vamos entender? Me aceitar como negra foi uma coisa, tipo... Foi bem legal, porque não foi depois de um episódio de racismo, foi sozinha. Eu, tipo, me olhar no espelho e falar, olha, eu sou negra e é isso, tipo, eu tenho que lutar pelos meus direitos, eu tenho que estudar e chegar cada vez mais longe. Quando eu decidi passar pela transição na minha família mesmo, as pessoas, tipo, não, hoje vai ficar pro alto o seu cabelo, mas faz um relaxamento e tal. E é difícil, porque você tem que sair de casa, né? Você não dá pra passar todo o processo de transição dentro de casa. No mundo, pessoas se manifestam e saem às ruas contra o preconceito racial. Racista! 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 Apesar de tantos exemplos, a voz do negro japeriense é silenciada pela falsa sensação de imunidade contra o racismo. Você fala de preconceito aí, algumas pessoas negras podem falar que nunca sofreram preconceito ou racismo. Isso é mentira, né? Porque o racismo, por mais que você não tenha sofrido diretamente algum tipo de ofensa racial, o racismo é estrutural. Então, querendo ou não, você sendo negro ou negra, você vai sofrer com racismo. Porque o racismo é estrutural, ele está em todas as camadas da nossa sociedade, em todos os mecanismos da sociedade, o racismo está habitando. Eu tenho um amigo na PUC que ele estudava no, acho que... aquele colégio, Dom Pedro II. E ele é negro, só que um pouco mais claro. E ele zoava os amigos dele, quer dizer, que eram um pouco mais escuros que ele. E quando ele foi pra PUC, ele passou a sofrer com preconceito. Eu me identifico como negro, eu me identifico como africano. Mas para os brasileiros, pelo fato dessa teoria da miscigenação, Casa Grande e Senzala, muitos deles, no diálogo, na conversa, não se identificam. Por quê? Segundo o IBGE, que fala de 53%, outros dizem 54% da população que são população negra. Mas quem são os negros? São os pretos e os pardos. Aquele que se declara segundo o IBGE. Mas eu me pergunto, quando eu me encontro com as pessoas pardas no Brasil, será que elas acham que são negras? Muitas vezes não. Então, os pardos olham para os pretos, que são eles negros, por causa da pele, a melanina, mas é escura. Então, é esse grande desafio. Questão de identidade, eu acho que é isso que eu encontro um pouco grande dificuldade, como me encontrar um diálogo, um confronto, uma conversa de encontro das culturas com um povo que ainda não aceita a sua negritude. Então o Brasil tem grande dificuldade de aceitar a sua identidade. Comemora-se em 20 de novembro o Dia Nacional da Consciência Negra, em homenagem à data de morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. A data traz a reflexão sobre a importância da cultura e do povo africano na formação da cultura nacional. Centros culturais, escolas e outros espaços se reúnem para reviver a história e valorizar aqueles que, com suor e chibatadas, ergueram a sociedade em que vivemos.
E é importante você se aceitar como negro, e é lindo você ser negro, você ter o seu cabelo crespo, ter o seu cabelo cacheado e lutar. De alguma maneira a diferença só é feita por nós mesmos, assim, e que a gente tem que tentar nos reconectarmos com o que a gente precisa de fato, que é com o nosso município, com a cultura do nosso município, com as coisas boas que tem dentro do nosso município. Assim, se a gente não gosta nem do nosso município, das coisas boas que tem nele, não tem nem por que a gente lutar pelas coisas que existem nele, né? E aí uma outra coisa também é, de alguma maneira, é que as pessoas negras consigam se identificar e se reconhecer enquanto pessoas negras. Assim, eu acho que isso é primordial. É um passo, eu sei que não vai ser de uma hora para outra, mas que é fundamental, que a gente se reconheça para que a gente saiba pelo que e por que a gente está lutando e brigando. Lembra também as tristezas e as alegrias, as tristezas da escravidão. O Brasil foi o último país a dar a liberdade aos negros. A abolição, como eu disse, em 1888. E logo depois aconteceu a proclamação da República, 1889. Então, com a abolição, não houve indenização, não houve também inserção dos negros na sociedade brasileira. Foi pelos interesses do capitalismo. E o capitalismo que deu a origem à colonização, é o mesmo capitalismo que deu a origem à escravidão. E quando a escravidão não prestava mais, porque chegou a industrialização na Inglaterra, e o capitalismo também não teve mais interesse. Aí pressionou a Inglaterra, ou seja, a própria Inglaterra, a industrialização pressionou o Brasil para acabar com a escravidão. Mas eu estou dizendo que Dia da Consciência Negra é importante para desconstruir essa imagem, esse estereótipo, que é esse racismo institucional, que esse lugar é só para os negros. Essas vagas são reservadas só para os brancos, só para os negros. O negro não pode ser um chefe. Desconstruir a imagem dos negros nas novelas. O negro não pode assumir um papel só de empregado ou empregada. Não precisa se esconder, segurança. Sei que você está me seguindo pela minha feição, minha trança. Sei que no seu curso de protetor de dono de praia ensinaram que as negras saem do mercado com produtos embaixo de saia. Não quero um pote de manteiga ou de shampoo. Quero frear o maquinário que me dá roda e uru. Fazer meu povo entender que é inadmissível se contentar com as bolsas estudantis e o péssimo ensino. Cansei de ver minha gente nas estatísticas, das mães solteiras, detentas e diaristas. Do aço das novas correntes não aprisiona minha mente. Não me compre, não me faz mostrar os dentes. Mulher negra, não se acostume com o termo depreciativo. Não é melhor ter cabelo liso e nariz fino. Nossos traços faciais são como letras de um documento que mantém vivo o maior crime de todos os tempos. Fique de pé pelos que no mar foram jogados, pelos corpos que nos pelourinhos foram descarnados. Não deixe que te façam pensar que o nosso papel na pátria é atrair gringo turista interpretando mulata. Podem pagar menos pelos mesmos serviços, atacar nossas religiões, acusar de feitiço, menosprezar a nossa contribuição para a cultura brasileira, mas não podem arrancar o orgulho da nossa pele negra.